Bem, pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre um dos filósofos mais importantes, quiçá um dos mais especiais, um filósofo que eu leio totalmente, realmente direto. Eu acho que ele é um filósofo que deve ser lido várias e várias vezes, e eu tenho feito isso durante o meu percurso na filosofia. É William Friedrich Nietzsche, um filósofo que literalmente traduz o significado da filosofia em si mesmo. Ele, no meu entendimento, é um filósofo fundamental para o entendimento de si mesmo, para o entendimento do mundo, e também porque ele nos coloca de frente com a necessidade da reflexão, da crítica e até mesmo dos nossos medos e medos de esbarrar, medo de contestar valores que nos foram ensinados desde sempre. Ele é o filósofo que nos dá essa possibilidade de esbarrar em questões que nós, em outros momentos, jamais faríamos isso. Nietzsche, ele escreve uma obra extensa. O livro que eu vou trabalhar aqui com vocês, usando como base, é o último livro que ele escreveu antes do colapso mental em 1844. Não vou entrar em detalhes sobre o colapso mental de Nietzsche, apenas que num determinado dia, uma tarde em Turim, ele vê um cavalo sendo açoitado pelo cocheiro, corre até o cavalo, abraça e a partir daí nunca mais foi o mesmo. Ficou 10 anos no estado complexo e faleceu depois, em 1900. Nietzsche é natural de Röschen, na Alemanha, de família de evangélicos, vamos colocar assim. Seu pai, seu avô, seu bisavô, homens ligados profundamente à religião protestante. Ele também imaginava seguir a mesma linha de pensamento, mas literalmente ele mudou, literalmente, completamente. Perdeu o pai aos 5 anos e foi educado pela mãe, pela avó, e conviveu com muitas coisas durante sua vida. O livro que a gente vai trabalhar é o Ecce Homo. É o último livro antes da sua demência. E é um livro autobiográfico. Segundo Freud, a autobiografia mais impressionante, mais intensa, mais profunda que um escritor pôde compor. Ele realmente o fez. Essa autobiografia, ele faz uma visita ou revisita as próprias obras, conversa sobre elas, ratifica-as, as confirma, as reafirma e apresenta a si mesmo de uma maneira muito humana. Eu sou assim muito ligado nesse livro. Eu acho que ele mostra muito o ser humano por trás desse homem, desse filósofo chamado Nietzsche. É uma autobiografia onde ele se apresenta como um incompreendido pelo seu povo, pela sua nação. Ele é alemão. Nietzsche não foi muito lido, nem foi muito aceito pelos alemães, pelos intelectuais alemães. Leram pouco Nietzsche naquele momento. Não teve muito apoio.
tanto que uma de suas obras foi paga com o dinheiro dele mesmo. A última parte do Assim Falou Zaratustra foi também paga por ele, impressa por ele. E ele demonstra nesse livro um profundo questionamento acerca dos rumos que a Alemanha estava tomando, principalmente em relação àquilo que os alemães achavam de si mesmos. Ele, nesse livro autobiográfico, ele demonstra toda a sua preocupação e contesta de maneira veemente, como é muito comum em Nietzsche, pode parecer até uma arrogância profunda, a maneira muito elevada que os alemães se comportavam e se achavam em relação à história. Ele questiona profundamente a apresentação dos alemães como sendo os mais inteligentes, os mais nobres, aqueles que possuem o argumento, aqueles que possuem a possibilidade de transformação. E nesse livro ele demonstra com muita clareza que ele não é e nunca foi e jamais seria um nazista ou um fascista. Ele questionava profundamente essa arrogância alemã, essa maneira deles se acharem os germanos, uma raça profundamente elevada. A Alemanha, segundo ele, deixou de ser um povo para se tornar um argumento, para se tornar uma ideologia, para se tornar um povo que achava a sua própria raça a mais importante. E ele questionava profundamente isso. Nada mais incrível, você lendo esse livro, Leite Homo, perceber o quanto ele questionava os alemães, a ponto, e é lógico, isso era uma ironia, essa maneira de questionar os alemães era tão profunda, a própria cultura alemã ele questionava, o pensamento filosófico alemão de então, que era o idealismo, que ele achava um absurdo, porque tirava o ser humano do seu relacionamento com a realidade. E Nietzsche, em determinados momentos no livro, ele se diz não pertencente ao sangue alemão. Ele se apresenta como um polonês. É claro que isso é uma ironia, isso é uma forma interessante de renegar a própria estrutura cultural alemã. Nietzsche é magnífico. Essa autobiografia, ela traduz um ser humano que teve de lutar profundamente com as contradições da sua própria existência e é também, num determinado momento, uma revanche antecipada, uma vingança antecipada em relação à sua mãe e sua irmã, que ele honestamente não gostava mesmo. Ele as criticava profundamente porque, segundo ele, as maiores críticas, aquelas que desmotivavam toda a sua construção intelectual, era sua mãe e sua irmã. Família é algo realmente complicado e ele sabia muito bem disso. Contudo, como a vida ela nos apresenta armadilhas e faz com que muitas das vezes nós sejamos apanhados em situações que impossíveis de fugir, quando ele tem esse colapso nervoso, ele é cuidado e ele fica sob a tutela da sua mãe e de sua irmã. Nós dizemos revanchismo em relação à mãe e irmã porque quando ele fica doente, a sua irmã ela possui uma má fé muito grande com a obra dele. Em algumas situações percebe-se que ela interferiu profundamente, talvez tenha escondido, reescreveu uma obra que realmente muda a concepção de muitos em relação àquilo. Basicamente, Nietzsche era um ser humano, um alemão, inteligente, doente,
tanto que dores de cabeça, problemas com a visão, fez com que ele abandonasse as suas aulas na universidade e vivesse vagando por vários lugares para se restabelecer de sua doença. Alguns dizem que o seu colapso foi devido a uma sífilis que provocou nele um problema neurológico. Era muito comum que os intelectuais da época usassem, fossem bordéis, mas isso é uma ilação, não há nenhum tipo de laudo objetivo sobre isso. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu e alguns até acreditam que se ele não tivesse caído nas mãos da irmã e da mãe, ele pudesse ter se restabelecido. Ninguém sabe muito bem, mas sabe-se que a saúde de Nietzsche era muito frágil. Ele vaga por vários lugares e constrói toda a sua obra, sua magnífica obra, nesses lugares onde ele buscava tratar as doenças, onde tinha relações profundas com as pessoas, observava muito. Ele era um pensador na essência, um pensador profundo e um questionador profundo dos valores e da moral, que era literalmente o ponto de referência da moralidade europeia da época, e principalmente a moralidade definida por Kant, idealista, e a moralidade cristã. Então, vamos analisar uma análise humilde, porque os livros de Nietzsche devem ser lidos, relidos e relidos. Então, et homo, eis o homem. Nietzsche se apresenta dessa maneira. Eis o homem. E que homem é esse? Que filósofo é esse? Nietzsche gostava de se colocar como Dionísio, como um imoralista, como aquele capaz de balançar as estruturas da moralidade que até então foi ensinada, que até então adestrou a mente dos seres humanos. Dionísio, que se apresentava como sendo um novo Dionísio, um discípulo de Dionísio, ou até dizia sou Dionísio, era um deus mitológico estrangeiro, mas grego, filho de Zeus. Era o deus da arte, o deus da orgia, do vinho, um Deus que inspirava a inconsequência, a destruição de qualquer barreira em relação aos instintos e desejos humanos, um Deus que não impunha limites, que era ilimitado em sua liberdade de escolha, um Deus profundo ligado à afirmação da vida enquanto prazer, enquanto alegria, enquanto música, um questionador profundo de tudo, um Deus que por várias vezes foi morto e como uma fênix ressurgiu, e isso inspirou profundamente Nietzsche. Nietzsche achava-se o único capaz de quebrar a espinha dorsal da moralidade judaico-cristã, que ele dizia ser a moralidade do fraco, a moralidade que destruiu toda a capacidade humana de atingir o seu melhor, o seu nível mais alto, de reconhecer-se a si mesmo, de amar a si mesmo, de construir a si mesmo, de tornar-se quem realmente ele é. Nietzsche dizia-se o único imoralista. Ser chamado de imoralista naquele momento na Europa era uma vergonha. O imoralista é aquele capaz de destruir ídolos, de desestabilizar padrões morais, aquele que destrói antes de construir. E essa era a ideia de Nietzsche. Nietzsche também, ao adotar a máxima torna-te quem tu és, ele usa uma frase de um poeta chamado Píndaro, que ele é profundamente apaixonado desde o colégio.
e torna-te quem tu és, torna-se a base de todo o seu pensamento. E para que você se torne quem você é, você tem que primeiro ter consciência de que, pela necessidade de tornar-se quem és, você realmente nem sabe o que é. Você não sabe quem é você. E é impossível saber realmente quem você é, porque você foi ensinado dentro de uma estrutura moral, você foi adestrado dentro de uma estrutura moral que condicionou a ser manso, servil, e acreditar que a fraqueza, e acreditar que a benevolência e a bondade, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que significa isso para Nietzsche, fez de você algo que renuncia à própria vida, renuncia à própria existência e destrói toda a sua possibilidade de ser quem realmente você é, de atingir seu mais alto nível. Nietzsche passa por vários momentos e foi influenciado por alguns filósofos. Foi influenciado por Kant, foi influenciado por Schopenhauer e depois abandonou-os sem, lógico, bater-lhes profundamente. A contestação nietzschiana nunca foi simples. Ele dizia que todas as batalhas e guerras que ele se comprometia a guerrear e batalhar eram sempre com aqueles que podiam defender-se dele, que eram iguais a ele ou melhores, mais inteligentes até do que ele. Ele não admitia combater os mais fracos, aqueles que não podiam, que não tinham argumento para defender-se dele. É lógico que essa guerra que ele propugnava, essa guerra que ele assumia como necessária, era a guerra do argumento. E essa guerra para ele tinha como fundamento algo profundo, algo necessário para a recuperação do homem como um ser humano capaz de atingir aquilo que ele deveria ter sido, mas não foi, porque ele foi mal educado, porque ele acreditou naquilo que ele achava o grande defeito, a grande patologia da humanidade, que era a religião. Fundamentalmente, a religião judaico-cristã, o moralismo judaico-cristão. Nietzsche se dizia: sou o único capaz de quebrar a espinha e sei que com isso eu vou causar uma tempestade, um terremoto terrível. Porque ele sabia que a partir do momento em que você questiona a fé, que você questiona a crença, que você questiona valores morais fundamentados na moralidade judaico-cristã, que você combate a fé, tentando fazer com que o ser humano entenda a importância da razão, a importância do conhecimento, a importância da liberdade de se reconhecer como alguém que se perdeu dentro de um contexto histórico porque foi guiado pela mentira da religião. Nietzsche se apresenta como um Dionísio. Ele se apresenta até como anticristo, aquele que vai quebrar as estruturas de algo que reina sobre as mentes humanas há milênios. E ele sabia que questionar algo dessa magnitude, que questionar os valores teológicos, os valores religiosos, que tocar na fé e na crença das pessoas, e tentar provar que tudo isso era uma grande mentira, e substituir por uma verdade que talvez trouxesse, antes da sua assimilação, literalmente uma batalha, uma guerra interior nas pessoas. Ele sabia que, apesar disso tudo, era fundamental entender. E ele sabia que apenas uma pessoa seria capaz desse combate, ele mesmo. Interessante como quando ele diz isso, porque a gente ouve muitas vezes, eu ouvi muito isso na faculdade,
onde, e em outras discussões, que era muito complexo desmantelar valores religiosos calcados há milênios e que as pessoas já estão totalmente confortáveis nesse tipo de ideia, que seria algo muito perigoso, mexeria com as estruturas humanas. E Nietzsche sabia disso, e esse era o desejo dele. Ele queria correr o risco. E chamava a si mesmo de Dionísio, porque Dionísio correria esse risco. Dionísio não via limites. Dionísio se expunha. E ele não teve medo de se expor. Por isso não foi tão lido naquele momento, e ele sabia, tanto que ele afirmava que alguns escritores só serão lidos póstumamente. Alguns filósofos nascem póstumos, dizia ele. Porque ele mexia e ele tratava de questões que eram muito sagradas. E para ele, o sagrado não pode vir antes da verdade. Para a fé, segundo ele, o sagrado é verdadeiro. Para ele, a verdade é sagrada. E ele questionava de forma muito contundente a moralidade judaico-cristã, como também questionava de forma muito contundente o idealismo alemão, que substituía, ou temia, ou fugia da realidade para criar um mundo totalmente diferente, impossível de se relacionar com ele. E segundo ele, isso é de uma influência absoluta da moralidade judaico-cristã, que substitui a existência, que substitui a realidade por um outro mundo, que substitui a verdade pela fé, que substitui a força pela fraqueza, que substitui a potência, o desejo pela mansidão, que substitui a possibilidade de correr riscos de errar para se apresentar para si mesmo como verdadeiramente você é, para se tornar aquilo que deve ser, numa proposta de bondade, de benevolência, numa proposta de piedade que Nietzsche questionava profundamente. Ele percebia que a bondade nada mais era do que o artifício, uma estratégia individual humana para mostrar para todo mundo quanto ele era bom, para mostrar para os outros o quanto ele era piedoso e para mostrar para aquele que ele se apiedava que ele era melhor do que ele. Havia todo um egocentrismo, um egoísmo terrível nessa atitude, porque não é verdadeiro. O que ele prega com a sua ideia do além do homem, tem até uma frase dele que eu acho fabulosa, que o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre o abismo. O além do homem, que muitos chamam de super-homem, o Hilbermann, é na verdade aquele homem que vence todos os ressentimentos, que literalmente abandona, rompe decisivamente com a moralidade judaico-cristã. E para que ele chegue nesse momento, Nietzsche propõe uma transvaloração de todos os valores, e essa era a sua proposta. Se ele não tivesse ficado doente, talvez nós tivéssemos hoje uma das maiores produções intelectuais acerca de uma nova moralidade. Porque ele não tinha medo de desmantelar, ele não acreditava nas reformas, ele defendia a necessidade de destruir tudo por tudo abaixo e trazer um novo tipo de moral. E essa moral é que traria a esse homem a possibilidade de ir além de si mesmo,
O homem que não possui nenhum tipo de vínculo com deuses, com mitos, com ícones, que não idolatra nada nem ninguém. Um homem que rompe o ressentimento, rompe com o passado e que aceita profundamente a vida como ela é. Um homem que não exercita mais a moral do renuncie-se a si mesmo, mas sim a moral do reafirme-se a si mesmo. A moral do forte não é a moral de uma raça superior, é a moral de indivíduos superiores que, se encontrando como seres superiores, não deixarão nenhum tipo de desigualdade possível. A fragilidade que, segundo ele, a moralidade judaico-cristã traz, ela faz com que o ser humano se torne quase que irrecuperável. É a moral, segundo ele, da mediocridade, do elogio absoluto do sofrimento, de um além-mundo, da renúncia do corpo, da renúncia da vida, da renúncia da própria fluidez da existência. Para ele, as religiões, ao questionarem a sexualidade, ao questionarem o corpo, propondo a castidade, o ascetismo, o abandono deste mundo, ele destrói toda a capacidade de alegria, apesar de termos consciência de que o mundo também é sofrimento. E por isso ele atinge um nível tão alto quando ele diz do amor fati, amar tudo que se apresenta para você. Amar todo o sofrimento que se apresenta, porque ele também é real. Porém, amá-lo é buscar também nessa proposta de amor uma elevação. Porque nada mais importante, segundo Nietzsche, para o crescimento humano do que entender a importância do sofrimento. Ele sabia muito bem disso. Ele dizia que nos piores momentos, onde ele sabia que a morte estava perto, foi o momento em que ele mais rapidamente abandonou a ideia de fraqueza, a ideia de miséria, a ideia de desistir. Quando ele estava no limite, ele ressurgiu porque ele amou a vida. Ele aceitou a vida. E ele percebeu que a grande importância da existência humana é aprender a se elevar acima de tudo que até hoje foi considerado verdade, mas que nunca foi verdade. Segundo Nietzsche, nós fomos enganados pela história. Nós fomos enganados por um tipo de religião, por um tipo de moralidade que nos deixou incapaz, nos tornou refém de algo que não existe, nos tornou refém de conceitos, não de existências, nos tornou reféns de valores que não condizem com a vida natural humana. Para ele, a moralidade judaico-cristã, a moralidade kantiana, a própria hiperracionalidade socrática é aquilo de mais antinatural que existe. Porque, segundo ele, nós devemos entender que é possível atingirmos um alto nível apostando na nossa própria grandeza, aprendendo novamente a sermos grandes e valorosos. Não guerreiros do ponto de vista de armas, mas guerreiros dentro de nós mesmos. Nietzsche se colocava como um iconoclasta. Nietzsche amava as artes, amava a música. E Nietzsche achava que os alemães haviam perdido totalmente a capacidade de compor de forma inspirada, intuitivamente. Interessante quando ele trabalha a questão da produção do livro, que acredito eu, para ele, tenha sido o mais belo livro que ele produziu, porque ele trata o personagem do seu livro, Zaratustra, como ele, e realmente, pessoal, todo filósofo em sua obra é ele mesmo.
E Nietzsche era ele mesmo nos seus personagens. Ele coloca muito disso quando fala de Zaratustra. E quando ele fala de Zaratustra, ele aproveita a forma como ele produziu a obra, analisando também como a inspiração estética surge. Ele era um apaixonado pela música. Ele dizia que a música deveria ser terna, calma e doce, e ao mesmo tempo capaz de levar o ser humano a dançar, a ser feliz. A gente trabalhava muito as ambivalências, ele entendia disso. Ele diz que quando produziu o Zaratustra, do livro Assim Falou Zaratustra, uma obra magnífica, na qual ele trabalha muito a questão do tornar-se quem você deveria ser, torna-te quem tu és. Ele diz que o personagem Zaratustra literalmente pulou as suas costas. Ele diz que inspiração é isso. É algo que é um encantamento. É algo que literalmente quase que pula por sobre você. É uma aparição de algo que lhe toma. E os seres humanos devem estar preparados para isso. Magnífico esse pensamento. Magnífico. Ele, ao questionar todo o processo de conhecimento de si mesmo, a partir do questionamento da moral judaico-cristã, e ele sabia, pessoal, como isso é complicado, como é difícil tocar nas questões de fé. Todos nós sabemos disso. Aqueles que têm fé sabem que questionar, mesmo que pelo pensamento, a divindade, causa todo um distúrbio mental, psicológico muito grande. Ele sabia disso. Por isso ele dizia: as guerras que eu proponho, o que eu trago, a tempestade, o que eu trago é a dor, o que eu trago é a batalha, não uma guerra entre países na sociedade, é uma guerra interna, uma guerra individual. Vencer tudo dentro de você, vencer milênios de um adestramento, de uma moral que você aprende desde a tua infância e lhe deixa refém e com medo de questionar. Ele sabia disso. Então ele sabia: eu trago a tempestade, eu trago o terremoto, eu trago a mudança profunda, eu trago o caos. Porque ele sabia que a partir desse caos viria um novo. E nesse processo todo, ele trabalha em cima do pensamento dionisíaco. E por Dioniso nasce a tragédia grega, que ele era um apaixonado por esse estilo. Nietzsche era um poeta, tanto que o Etiomo inicialmente foi escrito como poesia. Depois ele muda porque sabe que ele sabia como as pessoas de então, algumas tinham dificuldade em entendê-lo. E ele fazia ele trazia uma certa contradição entre o apolíneo e o dionisíaco. Apolo era um deus grego, o deus do sol, o deus da temperança, o deus do equilíbrio, o deus também da música, das artes, um deus que sabia harmonizar as coisas, um deus comedido, um deus tranquilo, um deus cuja beleza também era um atributo, a beleza individual. Tudo que os gregos achavam espetacular era Apolo, era Apolíneo. E ele coloca Sócrates também dentro muito dessa ideia, a ética socrática, os princípios universais, como algo muito apolíneo. O Dionisíaco era o inverso, um deus estrangeiro, feio, um deus que estava mais preocupado com as orgias, com as bebidas, com o vinho, com a liberdade, com o arriscar-se, com o destruir, como aquele que amava tanto a vida que não via outra saída, não via outra alternativa a não ser viver profundamente. Porém, pessoal, tomar muito cuidado quando se lê Nietzsche nesse conflito, entre aspas,
entre o apolíneo e o dionisíaco, porque em um determinado momento ele sabe da importância do equilíbrio entre os dois, porque ele é um pensador que entende até que ponto nós podemos chegar. Tem uma frase interessante de Nietzsche onde ele diz o seguinte: quanto de verdade um ser humano é capaz de suportar? Quanto de verdade um ser humano é capaz de ousar? Por isso ele se achava um Dionísio, porque ele não tinha limites para a verdade. Filho de protestantes, criado dentro desse grupo, desse núcleo, ele se levantar contra a moral judaico-cristã e propor uma transvaloração de todos os valores a partir da destruição de uma moral que, segundo ele, era a moral da fraqueza, do esquecimento da vida, do abandono de si mesmo, do abandono de tudo aquilo que traz para o ser humano felicidade, o abandono do corpo, o abandono da saúde, do cuidado consigo mesmo. Para ele isso era muito claro. E por isso ele, nesse questionamento, propõe um novo. Então ele diz: eu trago a boa nova, eu trago o novo homem, eu trago o além do homem, eu trago aquele que rompeu todos os ressentimentos possíveis. Nietzsche, em alguns momentos, diz nunca ter encontrado um filósofo que parecesse tanto com ele quanto Spinoza. Spinoza é aquele filósofo judeu mesmo, que foi excomungado pelos rabinos, excomungado na sinagoga, abandonado, morreu jovem, escreveu algo belíssimo. E Nietzsche gostava da forma como ele lidava com o passado, com o ressentimento. Nietzsche dizia muito isso: o ser humano deve romper com as dores do passado, romper com o ressentimento, romper com aquela ideia de que o ontem pode me condicionar, para ele não. O passado deve ser deixado de lado, o ressentimento deve ser abandonado. E, segundo ele, todo esse ressentimento vem dessa moralidade judaico-cristã, que literalmente faz com que o ser humano deixe de conhecer quem ele é. Ele é uma ovelha, ele é rebanho, ele não é pessoa, ele não é indivíduo, ele não é livre. E ele diz algo que me encanta quando ele diz o seguinte: toda a vida humana é baseada em perdas, em dívidas de você consigo mesmo, porque a vida se apresenta para você em muitas situações exigindo de você além daquilo que você pode dar. Você tem despesas, você gasta a tua energia, muitas das vezes em coisas que não valem a pena. Discutir com pessoas que não trazem nada, sentir-se profundamente malogrado por tudo que acontece ao seu redor, sentir-se traído, tentar encontrar saídas para a convivência. Ele diz então que é muito complexo, porque você deve deixar toda a tua energia que você gasta com essas tolices para construir o além do homem que você deve ser, para atingir esse nível. E ele diz que para atingir esse nível de tornar-se quem você é, você vai ter de aprender uma coisa: a se arriscar. Os erros serão fundamentais para você conhecer quem você não é, para que você possa ser quem você é. Isso é magnífico. Saber que antes de tornar-se quem você é, você deve saber que você ainda não é. Ou você deve saber quem é essa versão que você manifesta
Que versão mentirosa é essa e por que ela é mentirosa? Então ele diz: arrisque-se, erre, busque, descubra. Não tenha medo, não seja criança, não seja fraco. Não gaste toda a tua energia com aquilo que não interessa. Não tenha despesas. Ele diz: as grandes despesas surgem de pequenas despesas que você vai fazer. E olha, conheci pessoas tão importantes, pessoas tão maravilhosas, mas que tinham muito essa ligação com as dores do mundo. Não que ele diga: fuja do sofrimento, jamais. Ele dizia: o sofrimento é um componente. Quanto mais sofrimento, mais você deve reafirmar a vida. Mais você deve buscar a elevação. Ele não, é o que ele diz: aquilo que não mata o ser humano fortalece. E ele diz muito isso porque em vários momentos nessa luta dele incansável por ficar bem de saúde, ele se achou à beira da morte. E ele dizia: nesses momentos onde eu me sentia quase desfalecendo, eu não me deixei trair pelo medo, pela entrega e pela crença que outro mundo melhor me acolheria. Não. Ele reafirmou a própria vida. O além do homem é a reafirmação, a ratificação, a concretização de uma nova maneira de ser. Ele diz uma palavra interessante, que toda a vida humana deve estar numa tarefa. Eu gosto da palavra produção. Caminho. É fundamental caminhar, produzir. Ou melhor, eu prefiro mais a palavra processo, estar em processo. Para ele era tarefa, porque para ele a vida humana era uma atitude, era um fazer. Não adianta você pensar, você tem que fazer, é uma praxis. Você tem que unir o teu desejo de fazer com a atitude. E a atitude, muitas das vezes, é um desafio até a si mesmo, de vencer toda essa modorra, todo esse fascínio pela autodestruição que, segundo ele, a moralidade judaico-cristã trazia. Fugir do medo de ser feliz. Fugir do medo de encontrar e saber quem você é. E para fugir desse medo, a desconstrução, a destruição. Por isso, ele diz Dionísio, o único capaz de destruir. Os novos psicanalistas gostam muito de analisar o pensamento nietzschiano, até porque Freud era um fã de Nietzsche, dizendo que essa dualidade, ou essa ambivalência, ou essa dialética existente entre Dionísio e Apolo, o apolíneo dionisíaco, é muito parecida com a questão do id e do superego. O id, essa força interior incontrolável, baseada no instinto, no desejo de sobrevivência, na satisfação, no prazer, que, segundo e que, lógico, é o que é dionisíaco em todos nós, e que Nietzsche achava fundamental traduzir isso para a história do próprio pensamento filosófico. E também o Apolíneo, que era esse Deus muito parecido com o superego, aquele que trazia as coisas para o âmbito da moral, controlador, harmonizador. E Nietzsche achava muito estranha a ideia do harmonizador, porque o controlador não harmoniza, o controlador é aquele que subjuga, é aquele que oprime, e Nietzsche não queria um homem oprimido. Jamais. Jamais. Nietzsche achava fundamental o ser humano se livrar da ideia de que deveria seguir ou ser discípulo de algo ou de alguém. Ele não gostava disso. E todos os seres humanos devem abandonar aqueles que eles seguiram. Sair, criar sua própria maneira de ver, criar seus próprios pensamentos, ser livre para pensar. E para isso, lógico, entendendo todo o pensamento de Nietzsche,
seria fundamental matar a imortalidade, matar o pensamento baseado na moral judaico-cristã. Nietzsche é inacreditável. Um pensador que é para ser lido várias e várias vezes, várias e várias vezes. Ele dizia, tinha uma frase dele que era muito, que ele dizia assim: derrubar ídolos é minha palavra para ideais. Isso sim faz parte do meu ofício. Ele literalmente dizia: eu sou um Dionísio. Eu sou. Eu entendo que é muito complexo para muitas pessoas lerem Nietzsche e entender. Eu acredito até que por isso muitos não queiram entender. Porque entender Nietzsche é assustar-se um pouco. E, claro, uma das declarações de profundo respeito que ele tinha em relação à filosofia é que ele dizia que a filosofia é a vida espontânea no gelo e nas montanhas. Filosofar é isso. É buscar tudo que é estranho, tudo que é duvidoso na existência, tudo que até agora foi excomungado e proibido. Isso é filosofia. É buscar tudo aquilo que até agora é considerado intocável, até para si mesmo. Eu tenho uma dívida eterna com a filosofia. A filosofia me fez. Eu devo tudo a essa ciência. E entendo quando ele diz isso. Que a filosofia é a vida espontânea no gelo e nas montanhas mais altas. Porque quando você começa a mergulhar profundamente em si mesmo, você vai descobrindo aquilo que até então estava profundamente escondido dentro de você. Aquilo que estava sendo escondido por si mesmo. Porque toda uma educação errada, porque toda uma cultura baseada em equívocos faz com que você tema a verdade. Nietzsche dizia: nós vivemos a mentira, uma mentira de milênios. É lógico que quando eu trouxer a verdade e essa verdade bater de frente com a mentira, vai haver uma bala, é um abalo sísmico, um terremoto, e é. Não é um terremoto geográfico, não uma guerra entre pessoas, a humanidade não, mas uma guerra interna. E ela é fundamental. Ela é fundamental. Você precisa disso. Você não pode temer, você deve pedir por isso. Nós devemos isso a nós mesmos enquanto existência. Nós devemos isso a nós mesmos enquanto seres humanos. Nós não podemos aceitar a mentira. Nós nos acostumamos. Parece que todo mundo se acostumou. A mentira é mais fácil, mais confortável, mais simples. E a mentira, ela produz dinheiro, ela produz poder. Não, jamais. Nós precisamos dar um passo além do homem que até ontem era o homem que acreditava em fábulas, em contos infantis, em mitos, em absurdos, em sobrenaturalidades, e desvelar a si mesmo para a verdade, abrir-se para a verdade, não temê-la, mesmo que ela cause uma convulsão interna que, acredito eu, e passei por alguns momentos assim, possa causar medo horrendo, mas ele é fundamental, não temer. Quando ele diz: quanta verdade o Espírito suporta, no meu entendimento, nós humanos deveríamos estar prontos para a verdade eternamente. E quanta é a verdade que ele aguenta. E esse é o medo de muitos. Engano, segundo Nietzsche, isso é uma frase de Nietzsche: engano não é cegueira, engano é covardia. É estabelecer-se no lugar, está tudo bem, está tudo certo. Conversando com uma pessoa muito íntima minha, um amigo antigo, e falando sobre isso, falou: olha, eu não tenho condições de fazer isso.
prefiro assim como está. Esse preferir assim como está é literalmente manter a mentira como a base da existência. A gente não pode aceitar isso, de modo nenhum. Nessa parte da filosofia, enquanto desvendar a verdade que foi escondida de você, que você pode trazer à tona, tem uma frase dele, isso em latim, mitimur invicto. Nós buscamos o proibido. Ele adorava isso. A filosofia e o filósofo necessitam ter um caráter transgressor e revolucionário. E a filosofia, ela possui esse caráter transgressor e revolucionário, senão não é filosofia. Quando se lê Nietzsche, eu li Nietzsche muitas e muitas vezes, e leio de novo, porque é um filósofo que em cada momento se descobre mais alguma coisa. Ele tinha ele trazia um questionamento tão forte em relação ao que a Alemanha, os alemães significavam na Europa, que ele dizia, para se entender alguma coisa, é preciso que eu diga que eu sou o último alemão antipolítico. Porque essa política que a Alemanha até então defendia não era a política que ele aceitava. Ele dizia também da importância de ter algo a ser combatido até que se conquiste o além do homem. Ele dizia que era necessário entender que no momento em que você encontra alguém para ser combatido, esse alguém deve, claro, obedecer algumas linhas de combate do ponto de vista intelectual. Ele não aceitava outro tipo de combate. É fundamental combater somente aqueles que podem se defender de você, ou que são iguais a você ou melhores do que você, para que a batalha intelectual, argumentativa, retórica, ela tenha um porquê, ela vale a pena. Critica o idealismo alemão de maneira contundente, critica o pensamento kantiano, critica Fichte, Schelling, que cria uma teoria totalmente fora da realidade. Todos não querem a realidade, todos acreditam que a realidade não pode ser atingida pelo nosso conhecimento, mas para Nietzsche não. A realidade é o fazer-se. A realidade é você, a realidade somos nós. A realidade é uma existência capaz de se tornar valente o suficiente para romper com tudo que até ontem era mentira e atingir o além do homem. Para muitos, super-homem. Eu particularmente não gosto disso, me remete muito aos Estados Unidos e tal, e nem Nietzsche chamava esse Übermensch de super-homem. É o além do homem. É o além do homem por quê? Porque é o homem que rompe com todos os preconceitos, com todas as crenças, com todas as religiões, com todos os valores, com todo tipo de ressentimento, mágoa e tudo mais, e inaugura o novo, uma nova moral, a moral elevada, a moral do forte, a moral do saudável, a moral daquele capaz de construir o mundo junto com outros saudáveis. Não essa moral baseada numa piedade que Nietzsche sabia ser hipócrita e valer apenas para enaltecer a si mesmo, e vamos por aí afora. É claro, era o que Nietzsche achava. Ele sempre, na construção da sua teoria, como muitos outros, Schopenhauer também dizia o mesmo, o próprio Kant, ele dizia que a música era fundamental, era um tipo de autodefesa.
E nisso ele dizia uma frase que eu acho linda, ele dizia que não fazia, ele dizia assim, eu não faço diferença entre lágrima e música. Nietzsche tem muito, muito de poeta. O Nietzsche era um poeta que percebeu que a poesia podia ser literalmente espalhada por todo o seu pensamento. E em muitos momentos isso era magnífico. Falar sobre Nietzsche, eu ia, na verdade, discutir os tópicos do livro, mas não é necessário, porque espero que quem goste dessa conversa se inspire o suficiente para ler toda a obra de Nietzsche, que é, na verdade, uma porrada, é uma martelada, como ele dizia, mas ao mesmo tempo é belíssimo. Você vai ver um homem que viveu pouco, construiu muito, tinha muitas experiências e que descobriu que a única resposta possível para a verdade era um encontro profundo consigo mesmo, desconstruindo tudo que até então se mostrava como verdade, mas não era, e não ter medo de enfrentar essa colisão entre uma mentira milenar e a verdade. Porque dessa colisão, desse terremoto profundo, surge a verdade, surge o além do homem. Esse é Nietzsche.